Hoje a gente vai falar aqui no nosso programa de uma das principais cirurgias, talvez a principal cirurgia estética que é realizada, que é o implante de silicone. E quem está junto comigo para falar sobre isso é a doutora Carla Petterli. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Thiago? Então tá joia. Bom, uma das questões, eu acho que as mulheres se preocupam muito na hora de colocar o silicone sou muito jovem e será que esse silicone vai me atrapalhar na hora de eu ser mãe, estar amamentando? O silicone hoje está bem tranquilo com relação a isso, né? Sim, na verdade a prótese ela não interfere em nada com a amamentação, até porque a localização dela vai ser atrás da glândula mamária sempre, nunca na frente. Certo. Então, ou seja, o médico ele vai escolher um dos planos ou subglandular, que a gente chama, ou submuscular, e a pessoa, depois que ela engravidar, com o desenvolvimento da glândula mamária, ela vai conseguir amamentar normalmente, porque a prótese vai estar lá para trás da glândula. E assim, as mulheres têm um pouco de medo, claro. Vai colocar um tamanho grande demais de silicone e com a amamentação, gravidez, o seio acaba se tornando maior, né? Enfim. Com o passar do tempo, esse seio, ele volta para o tamanho natural ou ele vai acabar ficando maior? Vai ter flacidez? Como que a gente pode explicar para essas mulheres? Bem, eu acho que toda mulher tem que ter isso na cabeça, que a gestação ela é uma incógnita, né? Ela não vai depender... do corpo, Exato, né? Vai mudar tudo, não vai mudar só a mama, vai mudar o abdômen e, claro, vai ter tem algumas mulheres que têm até algum problema vascular, de varizes, por conta da deficiência da circulação venosa, então, ou seja, mudanças vão ocorrer. Vão ocorrer. Agora, essas mudanças vão ser pequenas ou vão ser grandes, ou tanto que essa mulher vai voltar depois para o corpo antigo, isso vai depender não só do cuidado dela. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou me cuidar muito, eu vou ter uma dieta equilibrada, eu vou fazer uma atividade física frequente, claro, né, com todo acompanhamento, para tentar ter o máximo de retorno no meu corpo antigo. Só que muitas vezes a genética, alterações hormonais que ela possa ter... Tem mulheres que sofrem. Vão dificultar esse retorno ao corpinho anterior. Então, o que normalmente a gente vê é o seguinte, tem a prótese ou não tem a prótese, a mama ela vai crescer para o desenvolvimento, para a produção de leite. Cessado o fim da amamentação, essa mama ela vai sofrer uma involução, ela vai tender a voltar. Agora, essa volta da mama vai ser proporcional ao crescimento, ou seja, se a mama ficou muito grande, depois, quando ela voltar para o tamanho anterior, normalmente vai ter uma sobra de pele. Né? Vai ter uma flacidez. Vai ter uma flacidez. É difícil uma coisa que cresceu até aqui voltar e ficar tudo exatamente perfeito, igual. Né? Então, agora o tanto que essa pele vai sobrar vai depender do tanto que essa mama vai desenvolver, né? E claro, da qualidade da pele da paciente, da elasticidade dessa pele e do cuidado que ela vai ter também. Então, um somatório de fatores. E são coisas que não tem como prever. Não tem como prever. Claro, tem como você dar uma forcinha para a natureza e usar os seus cremes e tentar controlar peso, fazer uma atividade física. E claro, quanto menos peso a mulher ganhar dentro do normal, dentro do saudável, a tendência é que ela não aumente tanto. Ela volte depois para o peso inicial dela com mais facilidade. Só que a questão de aumento mamário é muito individual. É de corpo para corpo. Exatamente. Não tem jeito, Não tem como a gente prever como é que vai ser. Então a pessoa tem que estar preparada para isso. Eu vou engravidar, pode ser que o resultado final, depois da minha gestação, mude e eu precise mexer na minha mama novamente. Então é uma coisa comum de se acontecer. É uma coisa comum. O incomum, digamos assim, é que uma mulher engravide e tenha um filho e que o corpinho fique exatamente igual ao anterior. Isso só modelo internacional consegue. Nunca vi. Gente, não é tão simples assim. É verdade. Agora sim, até você comentou antes, existe hoje, na verdade sim, uma técnica que é mais usada, que é embaixo do músculo, quando você coloca o silicone. Essa é a mais usada hoje? Na verdade, sim. Os médicos têm opiniões muito divergentes em relação a isso. Claro que a melhor técnica, não vou dizer que a submuscular seja melhor que a subglandular ou vice-versa. O que nós temos é uma técnica que seja melhor para aquele paciente naquele momento. Ou seja, a gente tem que avaliar o quê? O biotipo da paciente, a espessura de pele, a espessura de glândula mamária, o resultado que aquela paciente
paciente deseja? Quer uma coisa mais natural? Quer uma coisa mais marcada? E o que é uma coisa super discreta? Isso, até o tamanho do implante que vai ser colocado influencia na técnica. Então, ninguém melhor que o cirurgião na consulta com o paciente para, através do exame físico e dessa conversa em relação às expectativas da paciente, decidir qual que vai ser a melhor técnica para aquele caso. Para aquele caso. Agora, e uma coisa que eu achei bem interessante também na minha pesquisa, antes de vir aqui conversar com ela, existe uma tal de contratura, que é como se fosse a rejeição, talvez, do corpo em relação ao silicone. Acontece muito isso, Carla? Então assim, hoje a contratura capsular, ela é uma complicação da colocação de implantes que gira em torno de 3% dos casos. Nossa, 3% então, é baixíssimo. É mínimo, é baixíssimo. Então o que seria essa contratura? Toda prótese é um corpo estranho, né? Então, por mais que o silicone ele tenha, assim, é um corpo estranho praticamente inerte, tem alguns organismos que não vão aceitar a presença dele. Certo. Então, apesar dos avanços do desenvolvimento dele, é um corpo estranho ali no corpo. É um corpo estranho, como qualquer coisa que você implante, né? Então, esse corpo estranho, ele provoca uma reação no organismo. O que é isso? Eu sou organismo, eu estou entendendo que tem alguma coisa aqui que está diferente, então eu preciso me defender dessa coisa. Então, o nosso organismo, ele cria uma película em volta dessa prótese, que isola a prótese da glândula, do músculo, dos tecidos vizinhos, né? Sim, E essa película a gente chama de cápsula. Nesses pacientes que não estão aceitando esse implante, o organismo entende que sim, a agressão é tão grande que eu preciso continuar me defendendo desse corpo estranho. E ele vai criando uma força naquilo ali. Exatamente, essa cápsula começa a ficar mais grossa, mais espessa, né? E essa cápsula, ela tem umas células que têm o poder de contração. Ou seja, quando essas células começam a apertar o implante, a paciente nota que a mama está ficando mais endurecida. Se isso não for tratado adequadamente, essa mama pode até sofrer uma deformidade, nos casos mais graves, e levar à dor, né? Olha só. Mas, como você falou, são casos raros. São casos esporádicos, né? Como eu falei, a estatística é cerca de 3% dos casos, então cada 100 pacientes operados, 97 vão ficar tranquilas com as suas próteses, mas 3% tendo a contratura, que claro, a contratura ela tem vários graus, do grau 1 até o grau 4, né? O grau 1 e até o grau 2, eles podem ser revertidos através de medidas clínicas, de medicamentos. Os graus 3 e 4, eles são cirúrgicos obrigatoriamente. Aí tem que retirar e colocar uma nova prótese para ver se o corpo se adapta a ela. Então tem que ser removido esse implante e a cápsula que o organismo formou e tem que ser colocado um implante novo. E na grande maioria desses casos isso se resolve, o paciente não volta a ter contratura. Olha só. Existem alguns modelos de silicone, de prótese de silicone. Sim. Hoje você trouxe pra gente três modelos diferentes, né, Carla? Isso. Na verdade, assim, a gente trabalha com basicamente 2 perfis de prótese, né? O redondo e o anatômico. Certo. E das próteses redondas, que é quando você olha de frente, ela é, né, claro, arredondada. Isso. Ela tem desde o perfil baixo até o perfil super alto. As mais usadas na clínica, obviamente, são as de perfil alto e super alto. Né? O que seria isso? Quanto mais baixo o perfil, mais larga é a prótese e menos projeção para frente ela dá, né? E quanto mais alto o perfil, mais estreita a base e mais projeção. Mais projeção. Então as próteses, o perfil vai ser indicado para o paciente de acordo com a largura do tórax, com a largura das mamas, o que você pretende naquela paciente. Você tem que aumentar mais base, você tem que aumentar mais projeção. Então, de acordo com cada paciente, é um perfil mais adequado. E até você estava me contando que no consultório tem um coletinho, não sei, uma camisa que projeta como que ficaria, né? Na verdade são os provadores que a pessoa usa por baixo da roupa. Então, ou seja, ela pode se olhar no espelho e ter uma ideia de mais ou menos o tamanho que ela deseja, né? E claro, a gente vai ver se aquele tamanho é compatível com o tórax dela, isso que eu ia falar, com a porque, mama. Né, tipo assim, eu quero lá colocar 400 ml, às vezes não suporta a pele, e daí vai ter um monte de estria, daí vai ficar tudo revoltada porque não deu certo, porque, enfim, não avisaram. Eu acho que é um estudo de cada caso. Isso, né? Claro que tem assim, a gente tem que sempre que possível respeitar o desejo da paciente. Se ela falar, olha, eu quero o maior volume que couber,
Tudo a gente bem. vai colocar o maior volume que couber, mas o que vai ficar mais harmônico para aquela paciente, muitas vezes se ela tem dúvida, é nossa obrigação dar, né, a opinião. Informação. Olha, esse aqui vai ficar bem adequado para você em relação à medida do teu quadril, em relação à medida do teu tórax, a tua altura, Claro. né? Mas tem pessoas que têm gostos diferentes. Eu gosto de uma mama menorzinha. Não, eu gosto bastante volume. Quando eu chegue, eu apareço. Né? Isso mesmo. Então aí tem que realmente ser feitas as medidas para ver se o organismo comporta aquele tamanho de implante. Se não vai ficar demais, se não vai ficar exagerado. Estria também é uma coisa que não depende só de volume, depende também de idade, de tipo de pele. Então isso tudo é avisado na consulta, na primeira consulta, né, que o paciente faz. Sim, sim. Gente, tá vendo? Tem um monte de coisa pra gente falar e teria um monte de coisa pra falar ainda de recuperação, de procedimento cirúrgico, mas isso a gente vai falar uma próxima vez, porque hoje não dá mais tempo. Mas qualquer dúvida que as pessoas tenham, né, Carla? Eu acho que tem o site de vocês, que lá tem uma série de explicações também, só mandar um e-mail pra vocês. Vamos deixar o site de vocês pra gente? Vamos lá, o nosso site é arteeplástica.com.br. Tem uma seção de Fale Conosco, então nós estamos sempre respondendo as dúvidas dos pacientes. Né? Então, só acessar. Porque assim, a gente sempre fala, as dúvidas a gente até pode tirar aqui no programa, conversar e tudo mais, mas a melhor opção é você procurar o seu cirurgião plástico, ou aquele que você tem indicação, enfim, e fazer uma consulta. Aí é muito mais garantido, né? Com certeza, porque os casos são diferentes, ou seja, o que ficou bom para tua amiga não vai ser o melhor para você. Então, é verdade. As pessoas são diferentes e as cirurgias também vão mudar de acordo com isso. Muito bem. Hoje a doutora Carla Petterle aqui conversando com a gente. Carla, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço.